Então, uma boa tarde a todos e todas presentes aqui na sala da reunião de diretoria colegiada. Nós, às 14h56 do dia 14 de fevereiro de 2012, nós estamos dando início à segunda reunião de diretoria colegiada pública do ano de 2012, com as presenças dos diretores, Cecília Brito, Jaime Oliveira, Gerardo Álvares, os adjuntos de diretoria Luiz Armando, Luciana e Tony Hilton, a nossa ouvidora Helena Pinto, o procurador Max Gano e a Vera Bacelar, chefe de gabinete da diretoria. É um prazer enorme receber aqui as pessoas que vieram acompanhar a reunião de diretoria colegiada. Nós temos na pauta uma apresentação da agenda regulatória do ano de 2012, uma outra apresentação sobre os resultados um seminário sobre inovação tecnológica no Congresso da Saúde e a perspectiva da vigilância sanitária. Depois, uma apresentação de proposta do Comitê Gerenciador do Fórum Internacional de Reguladores para Produtos da Saúde, que ocorre agora a fundação em Singapura no final do mês. E depois, assuntos deliberativos. Nós temos uma proposta de RDC decorrente da consulta pública número 112 de 2010 e uma proposta de resolução que dispõe sobre a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, o REBLAS, e proposta de resolução que regulamenta o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam ensaios em produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, que é fruto da consolidação das consultas públicas 15 e 16 de 2011. E depois, no último item da pauta, julgamentos de processo em grau de recurso da Gerência Geral de Alimentos e da Gerência Geral de Medicamentos. Antes de irmos à ordem do dia, eu gostaria de submeter de pronto aos diretores requerimentos de julgamentos em grau de recurso e também de sustentação ou manifestação oral aqui em plenário sobre temas da pauta de hoje. Nós temos pedidos de julgamento em sigilo, em sessão sigilosa, nos itens 2.233, empresa Infam Indústria Química e Farmacêutica Nacional, o 2.2.3.4, empresa Ariston Indústrias Químicas e Farmacêuticas Limitadas, o item 2.235, empresa Belfar Limitada, o item 2.2.3.8, o 2.2.3.9, um da empresa EMS SA e o outro da empresa EMS Sigma Pharma Limitada. Ainda o 2.2.3.10, empresa Legrand Pharma Indústria Farmacêutica, o 2.2.3.11, empresa EMS SA, o 2.2.3.12, empresa Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Limitada, o 2.2.3.13, empresa Hipermarcas SA, o 2.2.315, empresa Geolab Indústria Farmacêutica Limitada. Então, esses são os requerimentos de julgamento de recursos em sessão sigilosa, e eu submeto então aos diretores
se há alguma manifestação em contrário. Cecília, Jaime. Sem oposição. De novo. Bom, então estão aprovados os pedidos de requerimento de julgamento em sigilo e as empresas interessadas receberão o comunicado da data dessas sessões com a antecedência prevista na portaria 136 de 2010. Temos requerimentos de sustentação oral, que na verdade são requerimentos de manifestação em plenário sobre temas da pauta de hoje. No item 1.1, que é a apresentação da agenda regulatória, a solicitação de sustentação oral do senhor Douglas Duarte Queiroz Rego, representante da Associação dos Laboratórios Nacionais, da ALANAC. Alguma ressalva, alguma manifestação em contrário? Jaime? Jacobo. Então está aprovada a participação do senhor Douglas com o tempo previsto no regulamento das reuniões de diretoria colegiada. E temos ainda as solicitações de manifestação em plenário no item 2.1.1, que é a proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre os teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros, e ainda da proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco e da outras providências. Nesse item nós temos solicitações de manifestações do senhor Ayrton Artus, que é prefeito de Venâncio Aires, e também da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Sustentação do deputado Alceu Moreira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do senhor Romeu Schneider, que é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, do senhor Glauco Umay, da empresa Souza Cruz, do senhor Iro Schump, que é do Sim de Tabaco, do Carlos César Costa Galante, da Abifumo, e do senhor Márcio Wagner Bicalho dos Reis Silva, da Real Cigars, que é uma empresa. E ainda do deputado federal Luiz Carlos Reis, também do Rio Grande do Sul. Alguma ressalva, Maricília? Nós não poderíamos tentar reduzir o número de falantes, ou vocês, meus colegas, na minha opinião, nós podíamos ter 4 falas, acho que seria de bom tamanho 4 falas, se fosse o caso. A dificuldade é arbitrar quais seriam as 4 falas. Né? O que eu acho, Cecília, eu acho que todo mundo tem conhecimento do regulamento das reuniões. A previsão são 30 minutos que podem ser divididos entre os inscritos. Nós temos um limite individual de 5 minutos, é assim, isso prevê a portaria 136, e quando há vários oradores, desde que não ultrapasse esse limite de 5 minutos, divide-se o horário de 30 minutos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inscritos, então nós teríamos aí em torno de 3 minutos e meio para cada orador. Eu acho que é o que a gente tem de regulamento, e claro, nós vamos ter aqui a possibilidade de controlar o tempo dessas falas, ou as pessoas podem se organizarem para usar mais tempo com menos pessoas usando a palavra, ou o que nós temos são regulamentariamente os 30 minutos para serem divididos entre os diferentes e diversos inscritos para falarem sobre o tema. Doutora Genor, eu entendo a preocupação da doutora Cecília, queria pedir a compreensão dela, porque esse processo desde o início ele foi o mais transparente possível, foi o mais democrático possível. E dentro desse espaço de 30 minutos nós podemos perfeitamente ouvir as pessoas que estão inscritas. Seria mais uma etapa da consulta pública, de toda a análise, da audiência pública aqui no ginásio de São Nelson, onde estiveram presentes quase 700 pessoas, e todos que lá se inscreveram dentro daquelas regras, nós permitimos, você se lembra, pessoal, todo o nosso sistema. Então eu acho que seria interessante a gente ouvir isso.
Bom, estou entendendo, Jaime, uma salva. Então, ficam aprovadas com a compreensão, primeiro, da possibilidade de que menos pessoas falem dentro desse tempo, aí depende da iniciativa das pessoas que se inscreveram, e segundo, no limite de 30 minutos, com o tempo de 3 minutos e meio cada um. Maricília, contempla a sua preocupação? Então, ficam aprovados aqui, também por unanimidade, a participação dos 8 oradores que pediram para se manifestar sobre esse tema. Passamos, então, de imediato para o item 1.1, a diretoria Dr. Jaime Oliveira, a apresentação da agenda regulatória do ano de 2012, que depois deve ter aí a manifestação do senhor Douglas Duarte Queiroz Reis Galaná. Dr. Jaime Oliveira. Muito obrigado, presidente. A apresentação a respeito da proposta de agenda regulatória para 2012 vai ser feita pelo Dr. Gustavo Trindade, que é o chefe do núcleo de boas práticas regulatórias, e o objetivo, além de esclarecer aos diretores e aos presentes a forma como foi construída essa proposta da agenda regulatória, é também debater e deliberar aqui na reunião da diretoria colegiada a respeito dos próximos encaminhamentos, a respeito de eventuais consultas e eventuais complementações da agenda regulatória. Mais um item de encaminhamento também será a proposta de retirada dessa agenda regulatória de uma proposta de resolução que trata do descarte de medicamentos, uma vez que essa questão está sendo tratada durante as discussões de acordo setorial e não mais de regulamentação por parte dessa agência. Então, por gentileza, doutor Gustavo Trindade. Boa tarde a todos, senhor diretor-presidente, demais diretores aqui presentes, componentes da mesa e convidados que estão participando dessa reunião pública. Eu pedi, por favor, ao pessoal de apoio que disponibilizasse a apresentação, por gentileza. Bom, pode passar, por favor. A agenda regulatória, como já é do conhecimento de todos, né, é uma das ações estratégicas componentes do programa de melhoria da regulamentação criado pela Portaria 422. Pode passar, por favor. Um programa que vem sendo implantado gradualmente no âmbito do Anvisa para melhoria das suas práticas regulatórias. Né? E a agenda, ela foi criada como ferramenta de previsibilidade, transparência e governança, né, buscando, de forma inovadora na administração pública, antecipar aqueles temas que a diretoria colegiada deverá se debruçar para deliberar sobre os aspectos regulatórios. Então, dando maior previsibilidade, né, dos assuntos que a Anvisa vem discutindo. O objetivo dessa nossa reunião, então, é fazer uma prestação de contas, inclusive à própria diretoria, em relação aos encaminhamentos decorrentes das diretrizes definidas por esse colegiado para a construção da agenda. Inicialmente, em 2010, a diretoria então aprovou o programa anual da agenda, né, que prevê etapas para serem seguidas em termos de monitoramento e construção. Em fevereiro do início do ano passado, fevereiro de 2011, foi aprovada a agenda regulatória e seguiu esse cronograma. Quando foi em agosto, no terceiro ciclo de avaliação, foi dado início ao processo de discussão da agenda regulatória de 2012. Pode passar, por favor. A diretoria colegiada, então, apreciou naquela oportunidade as etapas do processo de construção da agenda para 2012 e 2013, que eram aquelas etapas. A primeira de alinhamento estratégico, com as prioridades do Ministério da Saúde, o levantamento, né, preliminar dos temas junto às áreas internas da agência. Segunda e terceira etapa, com os diálogos setoriais, por meio dos canais institucionais da Anvisa, e interlocução com o Sistema Único de Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Posteriormente, a consolidação dessas contribuições e a quinta etapa de deliberação da diretoria colegiada e publicação. A previsão do programa anual é que essa deliberação ocorra em fevereiro de cada ano, e por isso a pauta nessa reunião pública deste ano. Pode passar. Então, na primeira etapa, senhores diretores,
Nós tivemos a aprovação das diretrizes gerais da diretoria colegiada, né, em setembro do ano passado, na reunião ocorrida no dia 6 de setembro, para ser mais preciso. Foram estabelecidas as seguintes diretrizes, duas apenas: aperfeiçoar os regulamentos existentes para simplificação e consolidação normativa e novos regulamentos para preenchimento de lacunas regulatórias voltadas para os programas estratégicos nacionais e que favoreçam esse processo de descentralização. Para essa primeira etapa de alinhamento estratégico, nós fizemos a programação e execução das etapas por meio do Anvisa Debate, né, onde diversas áreas da Anvisa, junto com o gabinete da presidência, fez a organização desses eventos para alinhamento estratégico. Estava prevista nessa primeira etapa já o levantamento dos temas logo de início, só que por uma questão de agenda, né, de compromissos das entidades, dos atores que contribuíram para o processo de alinhamento estratégico, essa etapa acabou se prolongando e a gente acabou tendo que fazer o levantamento de temas um pouco mais adiante. Então, no dia 26 de outubro e nos dias 24 de novembro foram realizados esses eventos de alinhamento estratégico, tanto pegando a perspectiva das políticas de saúde, como também ligadas ao desenvolvimento econômico e social do país. Um foco bastante forte na questão do microempreendedorismo individual, né, e o risco sanitário, e as questões voltadas para o programa de combate à miséria. Segunda etapa do processo foram realizadas em conjunto as segunda e terceiras etapas. Então, essas atividades nós tivemos reuniões da Câmara Setorial de Portos, Aeroportos e Fronteiras e Restrição Alfandegados para discussão desse processo de agenda, apresentação dos temas, e cada gerência geral, cada gerência técnica ficou com essa incumbência, com essa responsabilidade, né? Tivemos então reuniões da Câmara Setorial de Alimentos no dia 14 de agosto, Câmara Setorial de Serviços de Saúde, Câmara Setorial de Cosméticos, e tivemos a reunião do Conselho Consultivo também, onde foram apresentadas, né, temos uma nova composição do Conselho Consultivo, foi apresentado o processo de construção da agenda, que é essa agenda, né, onde foram apresentadas as diretrizes gerais. Com relação ao Sistema Único de Saúde, o SNVS, nós tivemos as reuniões por meio do subgrupo do GT-LISA, né, nos dias 13 de julho, 5 de agosto, 14 de setembro e 25 de outubro, onde foram apresentadas não só a discussão de elaboração da agenda regulatória, desse processo com a participação do sistema, mas também o acompanhamento e o monitoramento da agenda de 2011. Tá? Nessa última reunião, já éramos para ter levado a proposta dos temas, mas como houve aquele atraso inicial que eu mencionei, então não foi possível levar o compilado dos temas que a gente está apresentando nessa reunião de hoje para a diretoria. Tivemos interfaces com as áreas internas para a levantação desse tema, e a quarta etapa foi realizada de novembro até mês agora de janeiro, justamente de consolidação desses temas que as áreas fizeram levantamento, né, das propostas e do resultado dessas discussões. Então, esse é a forma com que o processo veio até esse momento, em relação às diretrizes que a diretoria tinha estabelecido. Para dar um feedback sobre a situação do nosso cenário de agenda, né? A agenda de 2011 tinha 93 temas e em dezembro essa foi a nossa situação. Tínhamos 35 temas em consulta pública e 21 publicados, né? Então, um percentual bastante significativo de temas em fase avançada, ou seja, pelo menos já em consulta pública, né? E finalizamos o ano com 24 temas em início do processo de regulamentação, discussão, e 10 em fase já de elaboração de minuto, prontos para ser submetidos à consulta pública. A proposta atual de agenda, ela contempla, portanto, temas que migraram da agenda do ano passado, em razão natural do processo de discussão, e às vezes a própria previsão das áreas contempla que a agenda regulatória, embora a gente realize de forma anual, né, que a execução dessa agenda ela acaba sendo bienal ou trienal, muitas vezes plurianual, né? Inclusive estamos discutindo internamente no contexto do planejamento estratégico, junto com a diretoria do diretor Jaime, a reformulação desse processo para prever essa maior previsibilidade, né? Essa maior temporalidade da agenda. Então, a proposta que foi sendo apresentada, ela tem 63 temas que migraram da agenda regulatória anterior e 20 novos temas que foram proposições novas encaminhadas pelas áreas. Nós temos ali número absoluto e percentual. 20 temas correspondendo a 24%,
e 63 temas correspondendo a 76%. Então, essa proposta de agenda, para a gente ter uma dimensão das questões de impactos regulatórios, né, de previsibilidade, de atuação regulatória da agência, nós temos, dos temas migrados, 39 eram normas de revisão, ou seja, nós estamos revendo os regulamentos que já existem, né? E 24 eram de temas, de novos temas. E dentre os temas novos, os novos temas propostos, nós temos 12 que são revisão de normas e 8 que são realmente inovações ou preenchimentos de lacuna regulatória. A situação dos temas, em termos de andamento do processo, nós temos 31 temas com consultas públicas já realizadas até dezembro do ano passado, 49 consultas públicas previstas para esse ano de 2012 e 3 consultas públicas previstas para 2013. Dessas 49, aquelas ali, as consultas na observação, né? CP número 7, 10, 11, 12 e 14 já foram realizadas, já estão em andamento. E a previsão de publicação de normas está prevista de 68 para a publicação de 2012 e 15 para 2013. Esse, então, senhores diretores, é uma síntese, né, do compilado, e temos aí com os senhores os temas em si. Aqui nós temos eles organizados por macro-temas, então os temas de alimentos, as propostas de temas para controle administrativo sanitário, cosméticos, laboratórios analíticos, medicamentos, portos, aeroportos e fronteiras, produtos para a saúde, saneantes, sangue, tecidos e órgãos, serviços de saúde, tabaco e toxicologia. Um dos temas de tabaco, a gente manteve ele na agenda a depender do desdobramento, porque está na pauta da reunião da diretoria colegiada de hoje, né? Então, conforme a deliberação, tem um encaminhamento sobre o tema. Então, não sei se os senhores querem passar individualmente cada um dos temas. O que eu vou fazer, Gustavo, a hora que eu passar e abrir para os diretores, eu vou pedir para cada qual, se tiver alguma consideração a fazer sobre alguma área, sobre sua responsabilidade, que o diretor possa ressaltar aquilo que ele entender mais relevante. Então, eu me coloco à disposição. Obrigado. Bom, então eu vou abrir a discussão, já sugerindo que os diretores, quando forem se manifestar sobre a agenda, se tiverem interesse em ressaltar alguma das normas diárias que estão sob sua supervisão, que fiquem à vontade. E também, nesse sentido, gostaria de ouvir todas as diretorias. Parece. Boa tarde a todos. Doutor Gustavo, eu queria que o senhor fizesse uma pequena consideração sobre como tem sido a resposta das áreas da Anvisa quando vocês fazem aquela análise total, depois de publicada a RDC, como que as áreas estão tomando as providências para melhoria no processo de boas práticas. Da nossa parte, acredito que também hoje teremos mais duas RDCs publicadas, referente à consulta pública 15 e 16, e posso assegurar que nós já temos duas, provavelmente entrando na próxima de call, em que nós vamos poder crescer a sua estatística. Obrigada. Jaime. Eu tenho, na verdade, você coloca por gentileza, Gustavo, no tema 22, por gentileza. É só para esclarecer para os diretores a respeito de temas como, por exemplo, a autorização de funcionamento de empresas, tema novo, consta como tema novo. Na verdade, ele é um tema novo porque ele é uma proposta diferente em relação ao que existia anteriormente. Existia 2 temas na agenda regulatória, um era FE Produtos para a Saúde e um era FE para comércio varejista de produtos para a saúde, em que a Gerência Geral de Inspeção está propondo agora que exista uma norma geral, uma norma procedimental, não uma norma de requisitos sanitários, mas uma norma geral, procedimental para todas as autorizações de funcionamento, não importa que atividade está sendo autorizada. Repito, não é de critérios sanitários, mas sim de procedimento.
Isso também está alinhado com uma alteração que deve ocorrer brevemente na GGIMP, que é a concentração de todas as autorizações de funcionamento sob uma mesma coordenação, coisa que não existe até o momento. Um outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção é para o descarte, como havia comentado inicialmente. Eu não sei que item que ele está. Ele já está, a apresentação está fora, mas está precisando de uma deliberação da diretoria colegiada a respeito da retirada desse tema, por conta da estratégia que está sendo adotada pela agência ser da negociação sobre o descarte dentro da política de acordos setoriais e não de RDC da agência. E por último, aí eu preferia me aprofundar um pouco mais sobre esse ponto depois da manifestação, que é uma manifestação da representação dos laboratórios nacionais, a respeito de encaminhamentos, porque eu creio que em alguns pontos talvez seja interessante aprofundar um pouco a oitiva de setores interessados, não só do setor privado, mas também do sistema de uma forma geral, dentro de um calendário realmente breve, para a gente poder ter essa agenda concluída o mais breve possível também, mas no sentido de verificar se existe algum ponto a ser discutido e ganhar também uma maior adesão a respeito dessas discussões que vão haver dentro da agenda regulatória. Antes de ainda passar a palavra para o representante da ANAC, eu vou passar a agenda, eu gostaria também de fazer uma pequena consideração. Eu só queria colocar que tem três temas aqui que estão diretamente ligados à diretoria que atualmente eu coordeno. Eu só queria fazer uma explicação. Na questão de portos e aeroportos fronteiros, esses dois temas novos que apareceram aqui foram desdobramento de temas anteriores, principalmente visando você adaptar os nossos regulamentos com o Regulamento Sanitário Internacional, com o esforço do governo do Porto em papel e principalmente para você ter uma harmonia com o sistema de informação implantado, o sistema Sagarana. Quanto a tabaco e toxicologia, quer dizer, a advertência das embalagens, a questão de propaganda e publicidade, nós dependemos da regulamentação do artigo 49, que foi o artigo que foi aprovado pelo Congresso Nacional na medida provisória do 540. E, decorrente disso, tem uma outra modificação que nós vamos ter que estruturar numa outra RDC, porque naquele dispositivo legal, a Receita Federal excluiu a necessidade das empresas apresentarem a ADE, que é o Ato Declaratório Executivo. Como nós tínhamos isso ligado no processo de registro do tabaco, nós vamos ter que fazer uma pequena adaptação, que é só mesmo a adaptação da RDC número 90. E na questão da toxicologia, só dizer, nós já estamos com o processo quase pronto para fazer a audiência pública sobre esse processo. E, do ponto de vista político para nós, eu acho que a distribuição dessas RDCs do jeito que estão, eu acho que elas dão mais consistência ao trabalho que nós estamos fazendo. E, inclusive, a gente coloca para toda a sociedade qual que é a intenção da Anvisa em trabalhar isso. Por exemplo, a RDC que nós estamos discutindo aqui hoje do tabaco, ela está na agenda regulatória desde 2009. Tá certo? Não foi surpresa para ninguém que nós íamos fazer essa RDC. Inclusive, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu falei isso e mostrei que a gente tinha isso na agenda regulatória. E essa agenda regulatória, ela foi publicizada, ela foi pública e foi aprovada, e não houve nenhuma contestação e nenhum pedido de nenhuma entidade para rediscutir essa pauta da agenda regulatória. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu ressalto primeiro, mais uma vez, o quanto que tem sido significativo para a agência trabalhar em torno da agenda regulatória. Se nós observarmos aí ao longo do tempo, nós temos hoje uma produção de atos e normativos aqui na diretoria colegiada, praticamente toda orientada pela agenda regulatória. Né? Algum outro item que é colocado em discussão não tem previsão na agenda por alguma necessidade pontual de uma intervenção que se faz necessária. Né? E nesse sentido,
Eu penso que cada vez mais nós vamos construindo um ambiente de estabilidade, daquilo que é previsível e que consegue dialogar de uma maneira mais eficiente com os setores da sociedade que são interessados. Então, o grande desafio ainda é de conseguir, de fato, mobilizar outros atores em torno da agenda e não só os setores econômicos ligados à atividade que acaba sendo regulada pela Anvisa. Penso também que a construção de um caminho que envolva cada vez mais os outros entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária também ainda um desafio para o futuro. Mas, de qualquer maneira, a apropriação que houve por parte da Anvisa, das suas áreas técnicas e a coordenação que o agora núcleo de regulação tem feito, gera um ambiente de muita transparência, de muita previsibilidade e de facilidade da diretoria colegiada em lidar com uma agenda e trabalhar sobre ela. Claro que a complexidade dos temas ainda, por vezes, faz com que a diretoria colegiada tenha tomado decisões que são sempre no sentido de construir o equilíbrio e ter profundidade naquilo que decide, e que acaba gerando aí um tempo, por vezes, maior do que o que a gente prevê. Mas eu acho muito interessante reforçar a importância da agenda regulatória, o aprendizado interno que ela gerou, e tanto na sua elaboração quanto no monitoramento e nas ferramentas de monitoramento. Isso é fundamental. Acho que nós estamos sendo cada vez mais responsáveis na proposição, no sentido de ter consequência com o momento da instituição e da sociedade em relação aos temas, e penso também que isso tem feito com que o número de proposições diminua, mas fiquem sempre muito conectados com as principais questões que vão ser tratadas. Eu saliento apenas aqui algumas questões que eu acho importantes, né? Do que foi proposto por áreas que estão sob a supervisão da presidência da Anvisa. A área de administração, por exemplo, está propondo um procedimento para peticionamento, arrecadação e restituição de taxas, que é uma coisa sempre complicada no dia a dia aqui, já gerou várias demandas para a diretoria aí no item 10. Né? A área de medicamentos tem um desafio grande, que é propor uma nova classificação de medicamentos que sejam isentos de prescrição, e nós estamos aproveitando esse tema para trazer para a sociedade brasileira uma discussão importante, é o item 31. Nós vivemos num país onde, em princípio, quase tudo no setor de comércio é tratado como medicamento isento de prescrição. A não ser aqueles medicamentos para os quais a Anvisa exige cópia de receituário ou faz parte do controle especial previsto na portaria 344/98, é rotineiro que a Anvisa tem informações e observa a prática de que mesmo os medicamentos que não são isentos de prescrição são tratados como tal no varejo. Ao estudar essa classificação, esse tema está sendo colocado em debate novamente, em um chamamento por parte da Anvisa para que nós tenhamos condições de assumirmos uma postura de responsabilidade em relação ao controle do uso de medicamentos e ao seu uso racional por meio da prescrição dos profissionais que são autorizados a prescrever. A gente tem, Cília, 2 itens de validação de métodos, tanto dos analíticos, que tem um diálogo importante com a farmacopeia, e acho que nós temos que construir isso de uma maneira objetiva, responsável, envolvendo a comissão, a coordenação da farmacopeia e também a gerência geral de laboratórios. Né? Na área de produtos para a saúde, eu saliento 2 normas que são importantes. Uma que é a revisão do marco de registro para bolsas de sangue, que provavelmente serão, o número 59,
serão mais um produto sobre o qual nós vamos ter que estabelecer certificação para uso, como já fazemos com preservativos e luvas, já temos a proposição para seringas, agulhas, equipos e, por último, agora com as próteses mamárias. E provavelmente as bolsas de sangue, pela sua importância, sua relevância, serão um outro item que futuramente precisarão entrar nesse controle. Uma outra questão, que é o item 65, já foi pauta, inclusive, de audiência pública na Câmara dos Deputados, que é a questão dos equipamentos usados e recondicionados. Já terminou a consulta pública e agora estamos na fase de consolidação para trazer a proposição para a diretoria colegiada. E na área de saneantes, eu salientaria a questão das boas práticas de fabricação de saneantes, que nós focamos sempre em boas práticas. Nas outras áreas, temos normas para isso também, mas é importante fazer com que essa norma atualizada tenha mais consequências, mais diálogo com a própria sociedade. Eu passo, então, a falar. Uma questão de questionamento, eu queria um esclarecimento, porque com a publicação da agenda regulatória, eu creio que a Anvisa fez um marco importante, tanto para fora como para dentro. A constituição do GARI, do Grupo de Acompanhamento da Agenda Regulatória, representou um ganho enorme, né, de interação das áreas, de agilização e principalmente de simplificação daquilo que pudesse ser simplificado. Mas a gente debateu sempre com um problema bastante sério, que era dispor de uma ferramenta que facilitasse mais a participação da sociedade, tanto nas consultas públicas como nos demais espaços ou momentos da regulação que a Anvisa fazia. Nesse sentido, eu lembro que numa reunião do grupo do GARI, a gente tinha discutido tanto o fortalecimento do GARI como essa ferramenta. Eu queria perguntar se, ao Gustavo principalmente, se nós temos como encaminhar pelo menos algumas questões dentro dos encaminhamentos que o Jaime disse que faria, se está contemplado essa questão, né, da dinamização do GARI e dessa ferramenta de facilitação da sociedade participar das consultas públicas. Se a gente faria ainda isso hoje ou se seria uma discussão posterior. Newton, antes de retornar ao Gustavo, eu vou abrir a palavra ao representante da ANAC, que pediu para se manifestar, o Douglas, e depois, na fala dele, se houver alguma questão já também dirigida mais a área que ele elaborou, aproveita a responder. Douglas, você tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a permissão concedida, né, pela diretoria para a manifestação da ANAC quanto à agenda regulatória. Parabenizar a diretoria pela instituição e pela implementação e correto seguimento da presente agenda regulatória, que é importante para o setor regulado como um todo, que a gente tem um norte para as discussões. Isso tem sido muito bom. Eu queria me assegurar, né, como representante dos laboratórios farmacêuticos nacionais, que 2 pontos estejam nessa agenda, né, de 2012, que seria a revisão da RDC 48, que foi proposta pela ANAC no ano passado, né, continua a discussão, a revisão da RDC 48 de 2009, pode ser visto. E também a revisão da resolução 136 de 2003, que é sobre medicamentos novos, no qual também foi feita uma proposta e a gente gostaria de participar do grupo de trabalho, né, que estejam em curso, também das próximas definições, dos próximos encaminhamentos para essas consultas. E também quanto às consultas públicas número 15 e 16, que estão citadas pela doutora Cecília, a gente teve uma reunião no ano passado, né, os trabalhos, a gente teve acho que mais de uma reunião até, e depois disso a gente não teve mais notícias. Então a gente gostaria de saber, antes da publicação da RDC, seria como ter uma terceira rodada de interação para esse futuro. Então a gente queria só propor a interação com o setor regulado para que a gente possa ver como for o texto final, né, tentar, ainda se tiver alguma aresta para ser parada, já tocar na discussão. Muito obrigado. Bom, em
Em relação às consultas 15 e 16, a questão que o Dr. coloca está na pauta, é o item 2.12 da reunião de hoje, e será debatido aqui publicamente, né? As outras duas questões, eu pedi só o Gustavo projetar, quem está projetando lá, o item 38 e o item 44, e são as duas questões que estão sendo colocadas aí. Né? 38 e o item 44 se referem à RDC 136 de 2003 e à RDC 48 de 2009. Os dois temas estão contemplados na agenda. Bom, a dúvida do Neilton e Gustavo. Com relação à dúvida levantada pelo Neilton, nós temos dois, já temos discutido na diretoria do Jaime, as propostas de reformulação de algumas questões do programa para trazer para a diretoria colegiada. A gente está fazendo essa discussão paralelamente ao planejamento estratégico. Inclusive, o diretor Genu é um dos diretores que está coordenando também essa parte do processo. Então, a gente tem, pontualmente com relação ao GARI, que é o Grupo de Acompanhamento da Agenda, que assessora as diretorias nesse monitoramento, a gente tem uma proposta de conformação do Comitê de Boas Práticas Regulatórias. Então, a gente vai trazer, depois de discutir para a diretoria do Jaime, uma proposta para discussão. E também, na diretoria do Jaime, está sendo feito a gente está fazendo um teste piloto já de uma ferramenta virtual para as consultas públicas. O programa de boas práticas, ele prevê ações de curto, médio e longo prazo. Então, algumas estão já implantadas, como a agenda regulatória, por exemplo, embora a gente venha num aprendizado contínuo, né, permanente, para aprimorar esse processo, tornando cada vez mais transparente, participativo e legitimado pelos diversos atores da sociedade, e outros a gente está em fase de inovação. Então, o de consultas públicas é uma das prioridades que o Jaime, inclusive, nos colocou como determinação, né, para fazer implantação de melhoria. Então, a gente está fazendo um teste piloto. Provavelmente, já agora esse ano, a gente passa com os pilotos de algumas consultas públicas, com essa nova sistemática, uma ferramenta que vai permitir maior transparência no processo de discussão das consultas. Mais alguma consideração? E para possibilitar melhor essa questão das consultas públicas na melhoria. E a pergunta que a doutora Mercy tinha feito, né, ela fez referência ao acompanhamento que a gente passou a fazer, né, assim, embora tenha pouco tempo, né, sobre a implantação do programa pelas áreas, do feedback das áreas em relação a isso. O que a gente percebe? Desde a implantação do programa, ele teve um primeiro ano de aplicação voluntária, né? Depois ele ficou numa fase experimental e a gente passou então a fazer o monitoramento de acompanhamento das etapas já implantadas do programa. Para isso, nós criamos então o que a gente chamou de um indicador de boas práticas regulatórias, que são os cumprimentos de determinados itens, né, do processo de regulamentação. E a gente tem depois que a gente implantou esse indicador, ele ainda está numa fase de validação, mas a gente passou a ter um feedback bastante interessante das áreas, porque muitas vezes as áreas não têm a compreensão, não tinham compreensão de todo o processo de regulamentação das etapas que estavam fora da sua governabilidade. Então, com esse indicador, a gente começou a identificar, dizer assim, ó, nesse ponto aqui vocês não estão atendendo na totalidade. O programa prevê uma implantação gradual, mas vamos caminhar para cumprir 100%. Então, a gente passou a ter um feedback nas áreas, as áreas passaram a nos procurar mais frequentemente, para inclusive tirar dúvidas. Então, a gente tem feito um trabalho muito também de orientação e de assessoramento às áreas no cumprimento do programa de boas práticas. Mais alguma questão? Cira? Mais alguma consideração? Jaime, Renaud, Neilton, os demais, Eliana? Da minha parte, são só aqueles dois encaminhamentos que eu falei, a respeito de descarte de medicamentos, que deve ser possível, e a respeito de uma proposta, a apresentação de uma proposta para o REG de continuidade do processo de aprovação dessa agenda regulatória, para que a gente veja se tem necessidade de mais algumas consultas antes da gente bater o martelo a respeito de que são esses os temas que nós vamos lidar em 2012 aqui. Eliana. Boa tarde a todas e todos presentes.
A ouvidoria gostaria de parabenizar a agência pela implantação desse programa de boas práticas regulatórias e gostaríamos de pautar também que das 55 consultas públicas que estão previstas provavelmente para esse ano de 2012, que conste também, se for possível, a realização das respectivas audiências públicas quando forem realizadas, para que possamos divulgar, através também da ouvidoria, dos outros espaços, e assim a população possa, de uma maneira mais concisa, fazer uma interação profícua com a gente. Bom, então tem os dois encaminhamentos propostos pelo Dr. Jaime. Alguma consideração ou manifestação contrária aos encaminhamentos? Cecília? Agenor? Bom, aí então o Jaime com o Nureg encaminhando essas duas questões. Primeiro, a questão de repassar. Nós, um ano, já tínhamos feito uma audiência pública prévia à aprovação da agenda. Né? Como as coisas estão andando, é possível até que se pense nisso. Acho que pode estudar essa possibilidade de validar a agenda antes da publicação, numa audiência pública, e se depois não houver alguma novidade, traz para uma outra reunião. A outra possibilidade é fazer um processo de consulta agora via os canais de consultas públicas que temos para isso, mas eu acredito que tem que avaliar qual é o melhor desenho nesse momento e, no meu entendimento, a diretoria autoriza que o Nureg, a própria diretoria, possa encaminhar da forma que melhor representar aí os tempos e aquele cronograma que a própria diretoria já aprovou. Eu penso que essa agenda regulatória proposta já é fruto de um processo de consulta importante que a gente vem fazendo nos últimos anos e que vem sendo aprimorado a cada ano. Eu acredito que não há uma interrupção. Nós continuaremos direcionando os esforços para agilizar essa agenda ao tempo que já vamos colhendo também subsídios para ir modificando e compondo as agendas futuras. Então, eu acho que se há algum tema urgente, etc., a diretoria vai ter sempre a sensibilidade de rediscutir, inserir, etc., mas eu acho que é muito importante a gente deixar já caracterizado para fora que a agenda é um processo contínuo. A gente estabelece, né, uma linha de tempo, assim, agora esses temas são priorizados para esse ano, ao tempo que nós continuaremos discutindo, levantando e trabalhando nesse sentido. Então, acho que quanto mais agilidade a gente der para dizer essa é a agenda, mais o setor regulado, a sociedade, os demais órgãos do governo se prepararão para participar junto com a gente. Bom, é claro que somente agora e hoje as pessoas estão tomando conhecimento do que nós estamos propondo, né? Mas, de qualquer forma, também o fato de termos marcado a pauta desse tema na diretoria colegiada em reunião aberta era um chamamento para que, assim como fez a ALANAC, os outros segmentos que tivessem interesse em manifestar, que o fizessem. Mas tem que levar isso em consideração também, Jaime, Gustavo. Sem dúvida nenhuma, e também em consideração que vários dos temas da agenda regulatória do ano passado, que passou por todo esse processo, migraram para a nova agenda regulatória. É que a gente só precisa fazer uma verificação final a respeito de se todos os temas que a gente de fato precisa abordar e que são de interesse do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do setor regulado estão aí dentro. É uma validação simples, fácil, para que a gente possa fechar de uma vez por todas essa agenda, que é uma agenda para 2012 e 2013, não é? E definir, quer dizer, concentrar esforços em cima desses temas aí. Então é um estudo simples e rápido que o Nureg vai fazer, vai ser resubmetido aqui para a diretoria colegiada e fechamos o tema da agenda regulatória. Isso vai ser feito com uma grande brevidade. Mais alguma manifestação? Milton, contemplado? Bom, então passamos ao item seguinte, uma apresentação sobre o resultado do seminário de inovação tecnológica no Complexo da Saúde, que foi realizado dia 12 e 13 de dezembro, que colheu
um conjunto de propostas que são de interesse da Anvisa, algumas inclusive já repercutidas na própria proposição de agenda da GGMed e da Gerência de Produtos para a Saúde, e que nós achamos que era oportuno trazer o conhecimento público e da diretoria para que nós pudéssemos nos mobilizar em torno do que foi apontado naquele seminário. Então, a apresentação dos gerentes das áreas de medicamentos, da área de produtos para a saúde, vocês vão fazer um jogral ou um só, mas de qualquer forma, Dr. Norberto, com os 10 minutos previstos aí para o tempo. Boa tarde a todos e a todas. A proposta que o Dr. José apresenta é de que nós façamos um breve relato dos resultados preliminares já obtidos a partir do seminário que foi realizado em dezembro do ano passado, ou seja, o seminário intitulado Brasil Maior e Anvisa, a inovação tecnológica no contexto do Complexo Industrial da Saúde, tendo como pano de fundo a perspectiva da vigilância sanitária. Ou seja, de que maneira o seminário foi realizado para identificar de que maneira, sob o ponto de vista sanitário, nós podemos, a Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, contribuir para o desenvolvimento do país, muito particularmente atendendo às diretrizes do programa Brasil Maior. Próximo. Bom, fundamentalmente o objetivo geral foi ampliar o debate em torno de quais são as perspectivas, sob o ponto de vista sanitário, que possam nortear ações de impacto no que diz respeito ao atendimento das diretrizes e das metas prioritárias do programa Brasil Maior. Ou seja, colocando o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a serviço do processo de desenvolvimento do país, obviamente com os cuidados que são inerentes a esse sistema. Os objetivos específicos foram basicamente 4 objetivos. O primeiro deles, identificar, e não só identificar, mas identificar também as formas de aprimoramento ou otimização dos meios e dos instrumentos de regulação que possam, de fato, contribuir para a indução do desenvolvimento na área da inovação e também do processo de desenvolvimento tecnológico no campo da saúde no Brasil. E, obviamente, o segundo objetivo, ampliar o conhecimento que nós podemos ter previamente sobre esse tema e sobre o impacto da regulação sanitária na perspectiva de que a vigilância sanitária induza também desenvolvimento, ou seja, coparticipante nesse processo. E identificar os pontos de convergência na medida em que existem políticas públicas de desenvolvimento nacional, das quais o Programa Brasil Maior é um dos instrumentos, de que maneira nós podemos identificar convergências sob o ponto de vista da regulação sanitária, da vigilância sanitária e os processos de inovação tecnológica que se apresentam para o país. E ampliar o entendimento da inovação tecnológica na perspectiva do seu uso social, tendo, obviamente, como sustentáculo, como base, o desenvolvimento sustentável e perene do país. E, fundamentalmente, o seminário buscou, com esses objetivos, dar uma resposta importante ao processo de desenvolvimento que se observa no contexto mundial. E que, no caso do Brasil, dadas as políticas públicas adotadas nos últimos anos e com a melhoria das condições socioeconômicas do país, exigem um aprimoramento no que diz respeito ao arcabouço regulatório e as possibilidades de que as políticas de indução e desenvolvimento tecnológico tenham guarida também no campo sanitário regulatório, com os seus limitantes bastante bem identificados. E esse processo, esse debate internacional e no âmbito do Brasil, identificou-se, por um lado, oportunidades de desenvolvimento, também algumas fragilidades e lacunas importantes, muito particularmente no campo regulatório sanitário. Os eixos estratégicos que esse seminário apontou, ou seja, ele foi balizado por 3 eixos estratégicos importantes, ou seja, o entendimento da inovação tecnológica como processo de busca de ampliação do acesso a produtos e a serviços de saúde cada vez mais qualificados. O segundo tema, o entendimento do processo regulatório como um estimulador ou como um inibidor da inovação tecnológica em saúde, ou seja, identificarmos em que momentos ele é estimulador e em que momentos é inibidor, para, a partir daí, apontar
as possibilidades de superação dos limitantes que porventura sejam identificados. E o terceiro tema que norteou o seminário é o entendimento da regulação sanitária como um dos catalisadores para o processo de competitividade de micro, pequenas e médias empresas e a sua relação no processo de inovação em saúde com possibilidades de incorporação ou desenvolvimento de tecnologias nacionais. Os resultados iniciais, porque esse seminário foi um passo inicial nesse processo, foram baseados fundamentalmente na identificação de consensos, sabendo que esse seminário reuniu a maior parte das representações dos segmentos de medicamentos da cadeia produtiva farmacêutica, e aí envolvendo não só produtores de medicamentos, mas também de insumos farmacêuticos e produtores de medicamentos que se reúnem nas suas entidades representativas, ou seja, as indústrias internacionais, as indústrias nacionais, de pequeno, de médio porte, as empresas que investem em pesquisa e inovação, etc. E, fundamentalmente, uma grande participação da área de produtos para a saúde, né? E, obviamente, esse debate contou com a participação de vários ministérios, incluindo, obviamente, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também de órgãos de fomento e de representantes da academia do Brasil. E os resultados que a gente apresenta foram sistematizados a partir dos consensos que foram identificados no processo de debate do seminário. E o primeiro grande tema de consenso se refere à identificação de pontos que são relevantes para o atendimento às estratégias e metas definidas no Programa Brasil Maior. E a primeira questão que se aponta é de que tanto o estímulo quanto o uso da inovação deve estar em consonância com aquelas demandas estratégicas do sistema de saúde do país, com geração e ampliação de acesso por parte das pessoas a estas tecnologias. E o entendimento político de que, frente ao desenvolvimento do país, mas tendo por base a garantia da cidadania e geração de renda, o reconhecimento do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde como uma instância de governança nesse campo e de geração de articulação para o impacto das diretrizes das políticas públicas, muito particularmente da política industrial no campo da saúde, e com a recomendação de que esse processo seja incorporado no debate do Conselho Nacional de Saúde como forma de imprimir relevância a esse tema em outras políticas públicas específicas. Um dos pontos destacados e de consenso foi a existência de políticas estruturantes voltadas ao estímulo à competitividade e à inovação, e elas, obviamente, têm caráter estratégico para o desenvolvimento do país, o que significa uma oportunidade importante para que aquelas diretrizes do Programa Brasil Maior possam ser concretizadas. Ou seja, nós temos um arcabouço de políticas públicas bastante consistente nesse campo. Apontou-se a necessidade de uma definição mais clara do significado e das interfaces das agendas do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento do complexo industrial da saúde e da inovação para a ampliação do acesso às tecnologias no âmbito do sistema de saúde do país. Ou seja, ainda restam indefinições quanto a estas interfaces, e isso pode ser um limitante em termos da implementação das políticas públicas com impacto no desenvolvimento do país no campo da saúde. Apontou-se também a necessidade de que os organismos de fomento à pesquisa desempenhem de forma cada vez mais acentuada um papel estratégico no estímulo à inovação, observadas, obviamente, as diretrizes do Plano Brasil Maior. E, obviamente, neste campo, a questão regulatória está inserida, sim, no processo de tomada de decisão desses órgãos de fomento. Discutiu-se e apontou-se também que a estratégia brasileira de estímulo à inovação deve considerar tanto as inovações radicais, ou seja, de fronteiras tecnológicas, quanto as inovações incrementais, obviamente de forma alinhada com as diretrizes do programa ou do projeto de desenvolvimento nacional. Isso significa dizer programas específicos para as chamadas inovações incrementais e não apenas para aquelas inovações de fronteira, o que significa dizer ampliar o impacto para grande parte das empresas atuantes no Brasil, muito particularmente na área de equipamentos para a saúde e medicamentos. Apontou-se também a existência de um marco regulatório bastante consistente
e que constitui um impulsionador importante para o desenvolvimento dos diferentes segmentos das cadeias produtivas no complexo industrial da saúde, muito particularmente medicamentos, equipamentos para a saúde e aí de forma ampla. Isso significa dizer que o arcabouço regulatório é consistente, mas ele precisa ser revisto sob o ponto de vista de alguns dos seus aspectos que impactam talvez negativamente no campo da inovação. O segundo grande bloco de consensos foi aquele que diz respeito à identificação das lacunas e dos limitantes regulatórios que impactam nesse processo de estímulo à inovação, e também apontou-se aí algumas estratégias para a superação dos limitantes quando eles são identificados. Um dos primeiros consensos foi sobre a necessidade de ampliação da interlocução do setor produtivo com os entes de governo na perspectiva de sinalizações claras quanto às trajetórias prioritárias no campo da inovação, ou seja, uma maior interface entre os setores produtivos, os diferentes segmentos do setor produtivo e as diferentes áreas de governo, gerando previsibilidade para a tomada de decisões estratégicas no âmbito das empresas. E, obviamente, estas definições estratégicas envolvem definições no campo regulatório sanitário. Apontou-se a necessidade de maior compatibilização das diretrizes governamentais que tratam do estímulo à inovação, da adequação do parque produtivo, do custo de produção, das demandas por parte do setor público e do setor privado e da estrutura regulatória, na medida em que estas diretrizes, quando não bem compatibilizadas, geram descompassos que findam por se tornar limitantes no processo de inovação ou de inovação radical, de inovação incremental ou de desenvolvimento tecnológico no campo da saúde. Apontou-se também a necessidade da promoção de um ambiente favorável à inovação que esteja baseado na estabilidade das definições, na previsibilidade, na clareza das definições que venham a ser tomadas e na eficiência da ação regulatória no campo da inovação. E, obviamente, esse é o trabalho que a discussão da agenda regulatória tem tido ao longo desses últimos tempos. Né? Bom, nesse mesmo campo, ou seja, identificação de lacunas, limitantes ou mecanismos de superação, apontou-se como consenso a necessidade de que a importância estratégica da inovação seja compreendida no âmbito das adequações organizacionais, com profissionalização, por exemplo, das empresas e profissionalização das áreas de governo que tratam dessas questões. Mas aí se referiu muito particularmente à seguinte questão: de nada adianta se ter induções sob o ponto de vista regulatório e sanitário se isto não é compreendido de forma estratégica no âmbito das empresas e não há um ambiente organizacional que promova a disseminação desse entendimento e, por via de consequência, a eliminação de barreiras que acabam sendo limitantes para o desenvolvimento tecnológico em diferentes áreas. Também definiu-se como consenso a necessidade de definição de estratégias indutoras para a geração de intermediários e insumos para produtos de interesse no país, muito particularmente medicamentos, mas também e de forma consistente na área de equipamentos para a saúde. E a necessidade de investimentos consistentes na formação de profissionais habilitados, seja no campo dos diferentes segmentos produtivos, seja no campo da regulação sanitária, para fazer frente aos desafios que a inovação coloca para todos nós. Próximo. A identificação, o terceiro grande bloco de consensos, foi a identificação daquilo que se entendeu como potencialidade para a superação dos problemas e também a identificação dos atores que podem contribuir para a construção do que se apontou como sendo um acordo setorial para a inovação no contexto da regulação sanitária, que esse me parece que é o passo seguinte à realização deste seminário. Primeiro grande consenso, identificou-se não somente a possibilidade, mas a oportunidade da participação da Anvisa no processo de avaliação para a tomada de decisão no âmbito do Ministério da Saúde, quanto aos investimentos em desenvolvimento e incorporação de tecnologias de interesse do Sistema Único de Saúde, bem como para a concretização de estruturas nacionais que possam atender a demanda, por exemplo,
de estudos clínicos realizados no Brasil e que gerem maior competitividade do país no cenário internacional. E essa tem sido uma demanda recorrente, mas é uma grande oportunidade, uma potencialidade identificada pelos participantes do seminário. Apontou-se também como um consenso a necessidade do estabelecimento de plataformas e geração de condições para que o Brasil seja competitivo nesse campo da pesquisa clínica, ou seja, para além do marco regulatório, mas também de estruturas capazes de dar respostas às demandas dos setores produtivos, na área de equipamentos para a saúde, medicamentos intermediários, etc. E apontou-se também a necessidade de ampliação da ação estratégica da Anvisa no que diz respeito ao processo de acompanhamento das ações de desenvolvimento e inovação, muito particularmente a experiência recente dos comitês regulatórios que se constituem instrumentos importantes para esse processo nos diferentes campos da regulação sanitária. A necessidade de que as empresas, e esse foi um consenso importante, agreguem as considerações de caráter regulatório e sanitário como um aspecto estratégico no seu processo de tomada de decisão e no acompanhamento do desenvolvimento ou da produção de tecnologias, na perspectiva de que haja uma incorporação mais precoce dos dispositivos que estão presentes nos marcos regulatórios para o processo de tomada de decisão de investimentos e de definição no campo da inovação tecnológica na área da saúde. E esse ponto me pareceu bastante importante. Um outro consenso é a necessidade de uma maior integração entre os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com qualificação permanente do seu quadro de profissionais, uma vez que esses estão envolvidos em todo o processo de trabalho que impacta em todas essas questões que foram apontadas anteriormente, muito particularmente nas ações regulares no campo sanitário. E a incorporação, e esse é um desafio para todos, do conceito de equidade no processo de estruturação do marco regulatório brasileiro como um dos pressupostos para o processo de desenvolvimento. Isso significa dizer a necessidade que nós aprofundemos o entendimento do que significa equidade no processo regulatório sanitário e que muitas vezes é deixado de lado, ou na maior parte dos casos, sofre as consequências da definição dos critérios cronológicos que a Anvisa segue formalmente. Próximo. A adoção de mecanismos que possibilitem as interfaces precoces entre os produtores de inovação ou de tecnologias inovadoras, o Ministério da Saúde e a Anvisa, na perspectiva de que nós tenhamos, nessa interação precoce, redução dos problemas com redução dos tempos, dos custos para o atendimento dos dispositivos regulatórios existentes e, obviamente, reduzindo o tempo para a disponibilização de uma dada tecnologia no sistema de saúde do país, observados, obviamente, os princípios de qualidade, de segurança, de eficácia, de eficiência dessas tecnologias ou desses produtos. Apontou-se a possibilidade importante ou a potencialidade para que, neste momento, com as políticas públicas que nós temos no país, seja criado um programa de inovação baseado em processos de substituição de importações que poderia gerar um alcance de outras fronteiras tecnológicas em tempo que seja assimilável para o país. E, obviamente, isso é uma das metas que está no programa Brasil Maior. Também apontou-se como consenso a definição de estratégias para soluções tecnológicas sejam integradas e que atendam tanto a necessidade do Sistema Único de Saúde do país ou do Sistema de Saúde do país, com a perspectiva de redução de custos para a incorporação, visando a ampliação do acesso, ou seja, que nós tenhamos a possibilidade de que, não apenas na inovação, mas no desenvolvimento tecnológico, as soluções possam ser integradas, o que reduz certamente o impacto do processo regulatório. E apontou-se a necessidade de uma desconcentração de demanda por tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde, proporcionando um maior equilíbrio do eixo prioritário de incorporações de tecnologias nos diferentes níveis de complexidade da atenção em saúde. Isso quer dizer, fundamentalmente, necessidade de discussão de inovação tecnológica no campo da média complexidade e também da atenção primária, quando for o caso.
Bom, o grupo de sistematização, os 4 pessoas, Maria Eugênia, Suzana Fujimoto, José Vitor e eu, e certamente esse documento, eles constitui as bases para o passo seguinte, que é a definição sobre uma estratégia de chamamento dos diferentes atores para discutir a possibilidade de um acordo setorial para a inovação no campo regulatório. E essas questões foram apontadas, todas elas foram de consenso, ou seja, foram aprovadas com consensos unânimes entre todos os participantes desse seminário. Obrigado. Obrigado, Norberto. Eu só saliento 2 questões. Primeiro, tem um desafio enorme que é internalizar o máximo possível e debater esse tema com os diversos setores da Anvisa, né? Eu acho que é bem claro que a preocupação toda está focada, nesse caso do complexo da saúde, em ampliar acesso das pessoas com segurança a tecnologias que sejam fabricadas aqui no país. Uma questão que é fundamental, que é diminuir a vulnerabilidade do sistema na medida em que o conjunto de tecnologias de saúde ainda são acessíveis somente mediante importações, o que gera, inclusive, um problema de desequilíbrio na balança comercial. O Brasil tem uma balança comercial absolutamente desfavorável nesse setor. É importante também, claro, que se pensa com isso em elevar o patamar de capacidade da indústria brasileira para aumentar a oferta de produtos inovadores aos brasileiros e também aumentar a competitividade dessa indústria no cenário global. A gente sabe que na área farmacêutica, na área de equipamentos, se as empresas não tiverem competitividade e não apenas local, dificilmente elas vão sobreviver, haja vista o que já aconteceu em determinados momentos da história brasileira, ou mesmo com a questão das compras de indústrias brasileiras de equipamentos e farmacêuticos por empresas estrangeiras, o que não é problema de pronto, mas demonstra que ainda é necessário um amparo a essas indústrias para que elas possam continuar operando no país. O exemplo da área de diagnóstico por imagens é um bom exemplo. Nós perdemos, o Brasil acabou passando por um processo de desnacionalização dessa indústria praticamente de forma total. Claro que o programa Brasil Maior, ele prevê incentiva a pesquisa, incentiva a produção, uma política fiscal apropriada para quem quer exportar. E casado com a questão do Brasil Sem Fronteiras, que permite a formação de profissionais, inclusive do setor privado, fora do Brasil, a gente pode dar um passo importante em relação a isso. Do outro lado dessa moeda, naquilo que a gente convencionou chamar de uma articulação da agenda regulatória da Anvisa e da atividade da vigilância sanitária com o processo de desenvolvimento do país, está o nosso esforço na agenda com a questão da inclusão produtiva, principalmente no que se refere ao microempreendedor individual, à micro e pequena empresa, e tanto aquelas que produzem bens de consumo quanto aquelas que produzem serviços. Aí tem uma outra frente grande de trabalho nesse sentido. Nós estamos numa fase de consolidar esse debate no âmbito da vigilância sanitária, para que nós tenhamos condições de dar os próximos passos. Eu parabenizo primeiro a organização do seminário, que foi exitoso, fundamental, e colheu aí um conjunto de consensos que, se nós conseguirmos atuar sobre eles, ou pelo menos sobre alguns deles, nós vamos nos sentir fazendo a nossa parte em relação a esse tema. Eu abro para verificar se tem alguma consideração por parte da diretora da universidade. Na apresentação, eu percebi dos 3 eixos que vocês falavam do estímulo do processo regulatório, depois da seletividade da regulação sanitária. Qual a diferença de processo regulatório e regulação sanitária enquanto eixo? Eu fiquei com a ideia de que havia distinção dos 3 eixos. Não há distinção, não há distinção. Talvez uma questão de harmonização de termos. Ok.
Eu queria lembrar que acho que o foco principal e o grande ganho que a gente teve desse seminário é que primeiro que a gente conseguiu juntar duas áreas grandes de dentro da agência discutindo um único tema, tanto medicamentos quanto tecnologia de produtos para a saúde. A gente conseguiu juntar essas áreas para de uma única forma, e não só as áreas internas dentro da Anvisa, o setor regulado, mais as universidades, mais ministérios, mais entes de fomento, discutindo questões relacionadas à inovação e não a um tipo de produto ou uma tecnologia isoladamente. Então, o ganho maior do seminário foi esse. Um outro ganho que eu queria lembrar aqui e destacar é que apareceu a palavra acesso, mas não como discussão de mercado, que normalmente bate na porta da Anvisa, que sempre a pressão de mercado. A gente sempre ouve falar do apagão tecnológico, de outros temas relevantes à área de tecnologia, ou mesmo em medicamento, no que tange a inovação ou a entrada de produtos novos, mas nesse momento se discutiu acesso e, pela primeira vez, dentro de tanto tempo, a gente conseguiu focar em usuário. Poucas vezes se fala dentro da casa aqui, em parceria com o setor regulado, se discute com o setor regulado na perspectiva do usuário, cidadão, que é quem é o nosso cliente, quem é o nosso ponto focal. Então, nessa discussão, todos os componentes que foram elencados aqui, ele mesmo que seja depois melhor trabalhado, consolidado de uma outra forma, ele não pode perder a perspectiva de que o nosso centro de orientação é o cidadão, é o usuário que utiliza a tecnologia e que absorve a potencialidade do benefício que essa tecnologia inovadora pode estar trazendo. Então, só relembrando e destacando esses pontos. Cília? Bom, parabenizar ao grupo. Sempre que nós temos diretrizes e premissas escritas, o caminho já está mais asfaltado, nós já temos um caminho para percorrer. Eu queria deixar aqui um alerta ao grupo de que não esquecessem dessa nossa luta pela integridade da Anvisa. As outras áreas que participam, sobremaneira também do Plano Brasil Maior, que tem o poder de participação e da sua colaboração, além das áreas de pesquisa, farmacopeia, nós temos estabelecimentos para a saúde, de dizer para vocês que, após essas premissas escritas, envolver toda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque nós temos uma grande contribuição para esse país. É só isso. Obrigada. Mais alguma consideração? Bom, não havendo, agradeço. O objetivo era trazer à diretoria e ao público geral essas informações. O Joselito Pedrosa, gerente geral da área de produtos para a saúde, no item 1.3, também fazer uma apresentação que é bastante breve. É de conhecimento da diretoria que está sendo conformado um novo fórum internacional de agências reguladoras de dispositivos médicos. Nós tivemos o prazer de ter a Anvisa convidada a compor o conjunto de agências fundadoras desse fórum. Esse fórum já foi formalizado e será concretizado agora em uma reunião em Singapura, nos dias 29 e 1 e 2 de março, da qual participarão 4 pessoas aqui da Anvisa, além do Joselito Pedrosa, a Camila Horta, que é do Assessor Internacional, que vai nos apoiar aqui também. E a intenção é dar conhecimento também aos diretores e ao público do que será esse fórum, como ele se organiza e qual será a participação da Anvisa nessa nova iniciativa de articulação entre as agências. Joselito, 10 minutos. Vamos tentar fazer 5. Assim, na realidade, essa apresentação foi interessante seguir a sequência do que foi a conversa com o Brasil Maior, que ela, na realidade, é transversal a essa discussão de inovação, de interação, de organização, harmonização e convergência de regras, não só no Brasil, no âmbito do Mercosul, do Unasul ou do mundo. Então,
a formação desse novo fórum, ele é originário a partir de uma avaliação que foi realizada pelo antigo grupo GHTF, Global Harmonization Task Force, um grupo formado por grandes países com agências reguladoras, com um sistema regulatório bem conformado, no caso Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e a União Europeia. Eles realizaram uma avaliação em 2010 e 2011, e a partir dessa avaliação do desempenho e do espaço de capilaridade do que é discutido no âmbito do GHTF, verificaram a necessidade de ampliar esse escopo com a participação principalmente dos países emergentes, no caso, os países que compõem o BRICS. A partir então dessa discussão e dessa avaliação, se conformou esse novo processo de organização com um convite feito ao BRICS e com a participação então do Brasil, Rússia, Índia e China. Brasil e China foram os dois únicos países que, por enquanto, se manifestaram ou participaram das teleconferências, da discussão, da formatação desse novo fórum. O Brasil foi o único que manifestou a vontade de participar como membro fundador. A China ainda não confirmou isso e a Rússia e a Índia não se manifestaram. As novas premissas que tratam desse novo fórum trata de liderança das autoridades reguladoras nacionais, com formação de um comitê gerenciador composto exclusivamente de governo, não mais com a participação do mercado, como processo de discussão de regulamentação, mas sim com a participação do setor regulado e de participação de outros interessados como stakeholders. Também nessa questão de participação de interessados, a gente vai envolver também a proposta que envolvam não só associações, não só o setor regulado, mas associações de pacientes, de profissionais, organizações não governamentais, etc. Aqui um breve histórico de como começou isso, então a partir daquela avaliação que aconteceu em 2010 e 2011, com a formatação desse novo fórum. Em outubro de 2011 aconteceu uma reunião em Ottawa e teve início a discussão do termo de referência de criação do IMDRF, esse novo fórum então de regulamentação de dispositivos médicos, incluído aí temas relacionados ao seu funcionamento, a organização do secretariado, a aprovação de documentos, criação de grupos de trabalho, etc. Em Sydney, em outubro de 2011, ainda em outubro de 2011, aconteceu uma reunião paralela, uma sessão paralela à reunião internacional de chefes de agências reguladoras. Essa discussão teve a participação da Anvisa nessa sessão paralela, com a tomada de decisão, verificação das tomadas de decisão estratégica com relação à formatação desse novo fórum. Em novembro e dezembro de 2011, teve início as teleconferências desses países partes, incluindo o Brasil, com a discussão e a troca de documentação referente à criação do termo de referência do novo IMDRF. Em janeiro de 2012, o secretariado do IMDRF promove teleconferência sobre prótese mamária, com a primeira experiência da nova rede de troca de informação entre as autoridades. Então, além da conformação do comitê de acompanhamento das próteses mamárias, houve em janeiro desse ano uma teleconferência com esses países que compõem o novo IMDRF, discutindo os problemas relacionados à prótese mamária. Agora, em fevereiro de 2012, final de fevereiro de 2012, início de março, acontecerá a primeira reunião presencial propriamente dita, depois das teleconferências e da conformação e da discussão do termo de referência, em Singapura, para formatação e consolidação do que foi discutido pelos países partes desse novo termo de referência, e espera-se que a partir dessa reunião de Singapura nós consigamos definir os temas prioritários, fechar os grupos de trabalho a partir dos temas prioritários para convergência de regulamentação sanitária e de segurança e qualidade de dispositivos médicos, definição da documentação de documentos técnicos produzidos,
que deverão ser aprovados por esse comitê gerenciador, né, e discutirá a possibilidade de implementação em cada país. Essa disponibilidade de implementação em cada país deve levar em consideração acordos internacionais e grupos já formados por países como Mercosul, Unasul, etc.